Aí, galera do primeiro ano, boa noite. Estamos aqui para iniciar nossos trabalhos em relação às aulas online. Então, nós estamos aqui com o nosso primeiro assunto na observação desse novo modelo de aplicação do conteúdo. Nosso conteúdo é projeções cartográficas, como vocês estão vendo aí no livro de vocês, na página 32, certo? Então nós temos aqui as projeções. O que é projetar, né? Projetar é ampliar ou reduzir uma imagem de alguma coisa. Geralmente isso acontece quando você transforma uma figura tridimensional em uma figura bidimensional, que essa é a ideia da projeção cartográfica. É transformar a esfera da Terra em um plano. A ideia é transformar uma figura que tem 3 dimensões para uma figura que tem 2 dimensões. O que é uma figura com 2 dimensões? Por exemplo, uma figura reta, de ângulo reto, ângulo normal, ela é uma figura com 2 dimensões. Aqui um exemplo, olha. Por exemplo, você tem um quadrado, ele é bidimensional. Mas se você faz um cubo, ele é tridimensional, ele tem 3 dimensões. Entendeu? Por exemplo, um terreno, ele tem 2 dimensões, tanto que um terreno em metro quadrado. Mas se você pegar a área da casa em si, ela é em metro cúbico, então ela é em terceira dimensão. A ideia é mais ou menos essa. Então nós temos aqui as primeiras projeções, que foram as projeções aqui dos mapas TO, chamado mapas TO. TO por quê? Porque os rios tinham forma de T e os oceanos tinham forma circular. Por estarmos numa época em que o teocentrismo, que era os estados governados por reis que eram considerados deuses, como os faraós, então esses mapas obedeciam a esse critério religioso. O primeiro modelo de projeção que foi atribuído à nossa civilização é esse aqui, ó, projeção cilíndrica. Essa projeção é uma projeção que tem um ângulo reto, você vê que ela é toda certinha, e ela utiliza o cilindro como ponto inicial de tangência, o centro desse cilindro, que é o chamada área de tangência, que é onde a figura que está servindo para a projeção toca a outra figura que vai ser projetada, ter sua imagem projetada, certo? Daí tem um corte aqui e transforma isso em um plano. Então aqui é a nossa primeira projeção. Para estudarmos esses sentidos, dar sentido a esses estudos, nós temos que voltar um pouquinho àquilo que nós já estudamos. Nós temos aqui, ó, paralelos e meridianos. Paralelos, linhas horizontais, meridiano, linhas verticais. São linhas imaginárias, norte, sul, oeste, leste. Então as linhas imaginárias são retalhos que vão ser criados por programas de computadores, e esses programas vão servir para você situar no espaço, saber onde você está nesse espaço. Esse conteúdo é importante, nós sabemos que são paralelos e meridianos, daí dá origem à questão das latitude, longitude e até dos fusos horários. Nossa primeira projeção é a projeção cilíndrica, que é justamente essa que nós estudamos aqui. O que é que caracteriza ela? O que caracteriza a projeção cilíndrica é a linha do equador, o centro, que é o ponto de tangência da projeção cilíndrica, e os ângulos de 90 graus, ângulos retos, o que não modifica nenhuma estrutura do mapa, não causa deformidade entre o mapa sendo todo igual. Então isso torna uma projeção conforme, uma projeção equilibrada, por isso ela serve hoje muito para os estudos realizados atualmente. Primeiro cara a fazer isso, mas com um pouquinho de uma dosagem de poder, uma dosagem de sentimento de poder, foi Gerard de Crémier, o Mercator, por isso chama projeção de Mercator. Mas você perceba que essa é a projeção de Mercator, que é uma projeção cilíndrica, mas aqui no centro dela, as figuras geométricas, elas sofreram deformações em relação às figuras geométricas das extremidades, o que faz com que a Europa, aqui na época, o centro se tornasse um país maior do que o que ele realmente era, dando sentido de que ela era maior, então era mais importante. Por isso a Europa está no centro do mapa, o que intitula ela aqui como sendo superior aos outros, que os outros estejam ao redor dela. Semelhante ao que acontecia aqui com os mapas TO, em que geralmente o ponto mais importante estaria no centro, certo? A nossa outra projeção, ainda baseada na projeção cônica, é a projeção desse cara aqui, ó, Arnold Peters.
Arnold Peters fez essa projeção dele nos anos 70. A ideia de Peters é o contrário da de Mercator, tirar a importância da Europa e jogar a importância para o Sul, ou melhor, tornar o Sul um território maior do que a Europa. O que foi que ele usou aqui? Figuras geométricas diferentes. Figuras geométricas diferentes. Aqui as figuras geométricas são maiores do que aqui. Então, consequentemente, o desenho aqui, quando você quadricula o desenho, aqui ele sai mais esticado do que o que ele é, parece ser maior do que o que ele realmente é, e aqui sai menor do que o que realmente é. O que é que ele queria denotar aqui? A questão do subdesenvolvimento e do desenvolvimento, né? Tentando enfatizar um período mais importante aqui, um processo de poder para os países do Sul. Essa era a ideia do Arnold Peters. E outro rapaz também que faz esse processo é o Arthur Robson. Qual é a questão do Robson? Olha a projeção dele. Ela é toda assim meio que certinha, mas ela não tem, ela é meio que arbitrária, ela não tem rigor nas suas formas, na sua métrica, na sua conformidade, equivalência, nos ângulos. Então a projeção do Arthur Robson, que é essa toda pitadinha, tá vendo? Porque ela sempre aparece assim nas provas, ela é considerada arbitrária ou afilática. Ela costuma aparecer dessa forma. Outra projeção é a projeção cônica. Cônica porque de um cone, um funil. O que é que essa projeção denota? Ponto de tangência dela, ó, onde fica? Abaixo da linha do Equador, se o cone tiver com vértice para cima, e acima da linha do Equador, se estiver com vértice para baixo. Consequentemente, áreas de médias latitudes. Essa é a grande característica das projeções cônicas que o aluno deve perceber. Se esse cone não tiver abaixo aqui da linha do Equador, quando o vértice está para cima, e acima da linha do Equador, a projeção cônica está errada. Quem trabalhou bem esse processo foi o Lambert, né? Lambert trabalha bem esse processo aí da projeção cônica. Está aqui um mapa de uma projeção cônica. Há muita deformação nas áreas, né? Muita deformação, principalmente nas áreas dos polos, né? Você vê que esse polo está bem esticado, esse polo está bem curtinho. Há uma deformação muito grande, deformação matemática muito grande aqui. Outra projeção importante é a plana ou azimutal. Como ela mesmo fala, ela é plana ou azimute. O azimute vem daquela relação que você tem com o estudo do horizonte, né? Do horizonte do corpo celeste na Lua, com o ângulo, né, no norte geográfico. Na verdade, resumindo todo esse processo de linguagem geográfica ou de astrologia, de astronomia, é um ângulo reto. Está aqui, ó, ou um plano reto, um plano reto em cima, um plano reto embaixo, e está aqui as projeções. Ela geralmente é muito usada na navegação porque ela é muito boa nas equidistâncias. Ela é muito boa, a projeção equidistante. Por isso que o pessoal da aviação, né, e até a ONU usa muito essa projeção aí para os seus estudos. Ela é muito boa para isso. Outras projeções que aparecem são projeções sem tanta que mostra essa capacidade de projetar a figura. Temos essa projeção aqui, né, que é uma projeção que deixa os vazios entre os oceanos, que é a projeção de Good. Temos a projeção aqui também de Malway, né, que deixa o oeste e o leste muito bem estilingado, né, muito bem ovoidal, né, fica. Então é uma deformidade muito grande nas áreas localizadas no oeste e no leste. Temos essa outra projeção aqui, que é a projeção codiforme de Werner, né, o que torna a forma, dá a entender aí, a forma de um coração. Imagine a quantidade de deformações do terreno que ocorreram aí. Então, essas são as projeções. Fazendo um resumo, você tem a projeção cilíndrica, a projeção cônica e a projeção azimutal. Quais são as mais usadas? Pelos planisférios e pelos mapas, a projeção cônica. Ela é a mais usada. Mas na aviação, por calcular melhor as distâncias, há projeções azimutais, como essa projeção aqui, é uma das mais usadas. Que projeção é conhecida aqui nesse processo azimutal? A projeção chamada polar, que ela inicia no polo, pode ser do polo norte ou pode ser
no Polo Sul. Então a projeção polar é um exemplo de projeção azimutal, projeção equidistante. Enquanto a projeção cônica, a projeção cilíndrica é considerada uma projeção de conformidade, né? Ela tem uma conformidade porque seus ângulos são basicamente iguais, o que possibilita esse processo de distanciamento aqui. Então esse é o nosso primeiro assunto, entendeu? Em relação às projeções, e a gente continua com outros assuntos depois. Aí, aquele abraço, galera.